Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega, ó, daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, para vocês verem como as coisas são, né? Tem jogador, irmão, que não serve para um, mas pode servir para o outro, né? Zé Gabriel, cara, volante Zé Gabriel, tá? Vamos também ser justos aqui. No período que ele esteve no Vasco, ele foi útil muitas vezes. O Zé Gabriel foi útil, né? Inclusive foi titular várias vezes. Foi titular no ano passado do treinador Ramon Dias naquele meio de campo. Era Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. Esse era o meio titular do Vasco, que escapou do rebaixamento ano passado, no belíssimo trabalho, no excelente trabalho do treinador Ramon Dias, né? A gente estava quase rebaixado, e aí, depois que ele chegou, se você contar só depois que ele chegou, o Vasco foi 6º lugar no campeonato, né? E o meio de campo tinha Zé Gabriel. Zé Gabriel foi pro Coritiba agora, irmão, 3 jogos como titular, e o Coritiba não tomou gol em nenhum dos jogos. Muito boa sorte, né? Muito boa sorte. A gente torce para o sucesso dos jogadores. Não deu certo aqui, pode dar certo lá, né? Repito, ele que foi útil muitas vezes no Vasco. Irmão, falando em essa questão de mercado, né? Cara, depois dessa do Adson, maluco. Adson, 3 meses fora, cara. David com celulite facial, Coutinho com lesão, Covid, fibrose. Caramba, Vascão, Marcelo Santana. Vai ter que ir ao mercado mesmo, arrumar mais algumas coisinhas, né? Além dessas aí que o Vasco já estava tentando. Um zagueiro, né? Um atacante. Vamos ver, podia conseguir o atacante lá do Al-Ahly, né? Al-Ahly da Arábia, o Yuri César, ex-Flamengo, ex-Fortaleza. Bom jogador e tá bem lá, né, cara? Seria uma contratação importante, ainda mais que o Vasco perdeu peças do ataque, cara. Hoje, por exemplo, tá sem David e sem Adson, sem 2 malucos no ataque. Meu amigo, não é brincadeira não, tá? Marcelo Santana vai ter que rebolar nesse mercado aí para trazer reforços. Lembrando, repito, que a janela fecha no dia 2 de setembro, na próxima segunda-feira, tá? Próxima segunda-feira, irmão, ó, esquece! O mercado vai fechar. Irmão, ó, o Lúcio Barbosa, antigo CEO da Vasco SAF, tinha feito um acordo, vendeu 2 jogos do Vasco, tá? Um para o Espírito Santo, o outro para Brasília. O jogo do Espírito Santo deve ser Vasco e Cuiabá, o jogo que está atrasado ainda do primeiro turno. E o jogo em Brasília deve ser no próximo dia 22 de setembro contra o Palmeiras. Aliás, deve ser não. Cuiabá ainda está naquele negócio de ser marcado ainda. Pro Espírito Santo ainda nem tem data, a CBF ainda não marcou. Agora, Vasco e Palmeiras, 22 de setembro, anota aí, galera de Brasília. Será em Brasília, confirmado, tá? Dia 22 de setembro, um domingo em Brasília, Vasco e Palmeiras. Irmão, ontem teve jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 0, Internacional 0. Foi bom, o Cruzeiro estava na frente do Vasco, o Cruzeiro é o 7º, o Vasco é o 8º. O Cruzeiro colocou só mais um pontinho, né? Agora tem 38, o Vasco 31, diferença de 7 pontos para o 7º colocado. E o Inter, 28, foi para 29, continua atrás do Vasco. Inter que tem muitos jogos atrasados ainda, tá? Para cumprir. É bom, o Vasco continua ali em 8º lugar. Hoje, o Vasco joga a Copa do Brasil, tá? Contra o Atlético Paranaense, 8 horas da noite, transmissão só da Amazon Prime Video. Meu amigo, teve foguetório, a torcida do Vasco tá naquele clima de Copa do Brasil, fez aquele foguetório de madrugada no hotel do Atlético Paranaense. Meu amigo, clima de guerra, né? De torcida, né? De torcida normal, foguetório. Espero que não
acabem em violência, agressão física, nem dentro de campo, nem fora de campo, tá? Igual foi aquela coisa ridícula que a torcida do Atlético Paranaense fez contra a torcida do Vasco lá em Joinville, Santa Catarina, em 2013. Olho nesse time do Atlético Paranaense. Hoje eles devem ter a volta de alguns jogadores que não jogaram na segunda-feira. Zapelli é um deles, tá? O Coelho estava no banco, entrou depois, deve ser titular. Olho no Gabriel, aquele volante que meteu o gol, muito bom jogador, tá? Olho no Canóbio e no Mastriani, dois grandes atacantes, muito bons jogadores. O Canóbio sempre com muita velocidade, cai pelos dois lados, ajuda na marcação, muito bom jogador, o uruguaio da seleção uruguaia, o Canóbio, o atacante, e o Mastriani também, irmão, jogadoraço. O Vasco podia ter pegado ele, né? Bom centroavante, tá? Que a gente precisa também ficar de olho. O Atlético Paranaense tem 2 desfalques, o Fernandinho, que a gente já vinha falando, não vai jogar, está com uma lesão na coxa, e também o Pablo, o atacante Pablo, está entregue ao departamento médico. O Vasco tem também um monte de desfalque, né? Paulo Henrique não joga, está suspenso, Adson não joga, David não joga, meu amigo, 2 caras do ataque e o lateral direito são os desfalques do Vasco. A gente deve ter a novidade aí do Alex Teixeira relacionado, tá? Espero que o Alex Teixeira possa ajudar o Vasco ainda nessa temporada aí, tá? E aí o time titular é Léo Jardim, Puma, tá? O Puma vai para o lugar do Paulo Henrique, Michael, João Vitor, espero que não seja Michael e João Vitor, seja João Vitor e Michael. Espero que hoje o Rafael Paiva coloque o João Vitor na direita, tá? E não na esquerda, ele joga melhor na direita. Espero que o Rafael Paiva tenha entendido isso no último jogo, tá? João Vitor, Michael e Piton. Meio de campo, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Payet. À frente, as 2 modificações, Emerson Rodrigues, ele jogou pela esquerda no último jogo, acredito que o treinador vai passar ele para a direita hoje, e aí já estreia o Jean David, né? O chileno atacante, o novo reforço do Vasco, o Jean David, deve estrear hoje, já chega jogando, irmão, já chega jogando. Jean David do lado esquerdo, né? Ele prefere, ele é destro, mas prefere jogar ali pelo lado esquerdo, e aí o Verratti, nosso centroavante, centralizado, ó. Vou pra cima deles, maluco, pra cima deles. Jogo decisivo aí de Copa do Brasil. Ontem a gente teve os outros 2 jogos, né? São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro em casa o jogo de ida. Lembrando que o Vasco enfrenta o vencedor desse confronto, tá? Atlético Mineiro leva a vantagem para o segundo jogo em casa, no Mineirão contra o São Paulo. Aliás, Mineirão não, na Arena MRV contra o São Paulo. O Bahia perdeu em casa para o Flamengo, tá? É o outro lado da chave, né? De um lado é Bahia e Flamengo, Corinthians e Juventude. Do outro lado, Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. Ó, hoje chegou a nossa vez. Vamos para cima dos caras, tá? Para cima do Atlético Paranaense. Queria que você comentasse aqui se você está confiante para o jogo de hoje e qual é o seu palpite de placar para Vasco e Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. Deixa seu comentário aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.